Olá, meu nome é Daniel, eu sou professor de Geografia e hoje eu vou lecionar um tema sobre zonas térmicas da Terra, como vocês podem olhar aqui nesta tela. É um tema que é um conteúdo do referente ao sexto ano do ensino médio, mas lá pelo sétimo ano a gente dá uma retomada no conteúdo. No oitavo e no nono ano a gente aplica ele em determinadas regiões. E lá no ensino médio a gente dá uma aprofundada nesse mesmo conteúdo. É um conteúdo muito importante, porque não sei se você já se perguntou, por que determinados lugares é quase que quente o ano inteiro? Por que outros lugares é frio o ano inteiro? E também, por que outros lugares têm aquela temperatura mais amena, com as estações do ano mais marcada? Tem frio, tem calor, tem temperaturas mais agradáveis, se assim que posso dizer, temperaturas mais democráticas. Então, para a gente entender esse fenômeno, que se chama um fator climático, que se chama a latitude, a gente tem que entender primeiro sobre as zonas térmicas da Terra, tá? Para a gente entender, a gente tem essas zonas térmicas da Terra aqui, ó. A gente tem a zona tropical, a gente tem a zona temperada do norte, a zona temperada do sul, a zona polar, ou eu posso dizer também o círculo polar antártico, ou glacial antártico, significa congelado, a zona polar ou o círculo polar glacial ártico, certo? Então, para a gente entender tudo isso, a gente vai pegar essa tela aqui, eu vou explicar para vocês com esse esquema aqui no quadro, para a gente entender e nessa aula a gente esclarecer de vez do que se trata as zonas térmicas da Terra. Pessoal, vamos lá. Para a gente entender, ó, os países que estão aqui, ó, entre os trópicos, linha do Equador, Trópico de Capricórnio, que fica no hemisfério sul, ou seja, abaixo da linha do Equador até o Círculo Polar Antártico, eu chamo de hemisfério sul. Da linha do Equador até o Círculo Polar Ártico, eu vou chamar de hemisfério norte. Então aqui, ó, desse trópico, o Trópico de Capricórnio, linha do Equador, até o Trópico de Câncer, eu vou chamar de zona tropical. Zona tropical. Por que zona tropical, professor? Porque está dentro dos trópicos, ó. Tropical vem de trópico, porque está dentro do trópico. E aqui, de maneira bem interessante, galera, explicando a zona tropical para vocês, aqui é onde a gente vai ter a maior incidência de luz solar durante quase o ano inteiro, galera. Durante quase o ano inteiro. Então, para mim explicar para vocês rapidinho como funciona as zonas tropicais com esse desenho aqui, eu vou explicar com esse outro esqueminha desse desenho esquemático aqui no quadro para você entender. Então vamos lá. Então aqui, ó, só para vocês entenderem. O Sol, pessoal, de maneira perpendicular, ou seja, o que significa de maneira perpendicular, professor? Significa de maneira reta, de maneira direta, ou que o Sol vai viajando no espaço até a Terra. Então aqui, ó, determinada época do ano, a gente pode dizer lá em dezembro, lá entre o dia 20 e poucos de dezembro, o Sol ele vai bater aqui no Trópico Sul, que é o Trópico de Capricórnio. Neste dia, que é entre o dia 20 e o dia 20 e poucos de dezembro, nesse dia aqui, ele bateu, vai existir um dia que ele vai bater aqui no Trópico de Capricórnio. E a gente chama isso de solstício, né? Ou solstício de inverno ou solstício de verão. Por quê? Porque nesse dia, nesse exato dia que o Sol bater, vai começar uma estação do ano. Mas qual estação do ano e para quem? Depende muito para qual hemisfério eu estou falando. Se eu estou falando para o hemisfério sul, no caso, a maior parte aqui do Brasil, nesse dia vai começar o verão. E lá, no hemisfério norte, no caso, Estados Unidos, quando você liga a televisão lá no Natal, você passando calor em casa, mas você vê nos filmes de natais nevando, porque lá no hemisfério norte, nesse exato dia, começou o solstício de inverno, ou seja, começou a estação do ano inverno. Então, a partir do momento que o Sol bate aqui, ele não continua descendo. Ele não continua descendo. Perceba, pessoal, eu falo no momento que o Sol bate, mas na verdade é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, que é o movimento de translação, correto? Esse movimento de translação, mas da nossa perspectiva, eu falo que
é o Sol que se move. Só para vocês entenderem, para ficar mais didático, na nossa perspectiva. Mas é óbvio que a gente sabe que é a Terra que faz o movimento de translação ao redor do Sol. Então, a partir desse dia, do solstício de verão para o hemisfério sul, ou do solstício de inverno para o hemisfério norte, o Sol bate aqui nesse dia, e o que acontece? Ela não continua descendo, aí ela começa a voltar. E nisso que ela começa a voltar, chega um determinado dia, 3 meses depois, lá pelo dia 20, 20 e poucos, bate lá na linha do Equador. E a mesma coisa, começa uma outra estação para o hemisfério norte e uma outra estação para o hemisfério sul. No caso, a primavera para o hemisfério norte e o outono para o hemisfério sul. Passando-se mais 3 meses, aí o Sol, ele continua subindo. Bateu aqui, parou aqui, voltou aqui, continuou subindo. E vai chegar mais 3 meses, lá pelo dia 20, 20 e poucos de junho, do mês 6, ele vai bater no Trópico de Câncer, aqui em cima. Ó. Nisso que ele bate no Trópico de Câncer, obviamente, aí vira o oposto daqui. Começa uma outra estação para o hemisfério norte, que no caso é o verão, e para o hemisfério sul começa o inverno. Por isso que lá na Copa do Mundo, enquanto a gente estava passando um frio em casa, embaixo das cobertas, com pipoca, assistindo o jogo, você via lá no jogo dos Estados Unidos, que foi a Copa do Mundo dos Estados Unidos, como você já tem essa noção do que está acontecendo, né, do que aconteceu uma Copa, o pessoal estava passando calor lá, porque enquanto a gente estava no inverno, a gente está no inverno no caso, né, lá estava acontecendo o verão. E assim, consequentemente, passando-se mais 3 meses, agora o Sol não continua subindo em relação aos seus raios perpendiculares. Ele começa a voltar e bate na linha do Equador novamente. Só que agora inverte o que está aqui em cima. No caso, para o hemisfério norte começa o outono e para o hemisfério sul começa a primavera. Nisso, pessoal, lá pelo mês 9, no dia 20, 20 e poucos. Então, perceba nesse desenho esquemático, por mais que o tema, galera, seja zonas térmicas da Terra, e eu já vou me dedicar a essa tela para explicar para vocês, eu quero que vocês entendam, conforme o movimento de translação, como que o Sol, de maneira perpendicular, ele vai só entre esses três paralelos, tá? Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, linha do Equador. Então, perceba que nessa região, que eu vou chamar de zona tropical, é onde quase não, pessoal, o ano todo eu vou ter a maior incidência de luz solar. Então, qual é a característica, pessoal, desses países que estão aqui na zona tropical? Aqui eu vou ter uma baixa amplitude térmica, quanto mais próximo esse país fica localizado em relação ao Equador. Então, os países mais próximos ao Equador, ou regiões, no caso, estados, cidades, eu vou ter o Amapá lá, que é bem próximo, à linha do Equador, tá? Ali, as temperaturas não vão variar tanto durante o ano. Então, você vai ter um inverno lá, sei lá, de 32, 28 graus, você vai ter um verão de 40 graus. Então, perceba que vai ser quente quase que o ano todo, tá? Só que conforme eu vou me afastando da linha do Equador, ou seja, vou aumentando a latitude sul ou aumentando a latitude norte, a temperatura tende a ficar cada vez um pouco mais amena. Só que eu quero que vocês entendam, pessoal, não se prenda tanto a essas zonas, tá? Porque assim, o clima é como se fosse um degradê. Você sabe o que é um degradê? Que os meninos fazem aquele corte no cabelo, onde você não consegue saber aonde começou um pente e terminou outro, ou quando uma cor ela vai se distanciando e começando outra. O clima é como se fosse um degradê. Quanto mais vai se afastando a linha do Equador, maior amplitude térmica esse clima vai tendo. É óbvio que os países da zona tropical, eles vão ter essa característica de ser meio que quente quase que o ano inteiro. Mas, perceba, conforme vai se afastando, vai acontecendo esse degradê com o clima. Vai acontecendo esse degradê a ponto de chegar na zona temperada do sul ou na zona temperada do norte. E o que é a zona temperada, pessoal? É aquele clima mais ameno, é aquele clima mais democrático, é aquele clima que, de certa forma, galera, ele vai ter calor, vai ter inverno, vai ter temperatura mais ou menos. As estações do ano, elas são mais marcadas. E a gente tem dentro da zona temperada o clima temperado, o clima subtropical, que tem característica de tropical e vai indo para um temperado. Então perceba, pessoal, é como se fosse aquela comida com bom tempero, tá? Não é salgada nem insossa, ela tem um bom tempero.
Então, conforme vai se afastando, até que chega na zona polar glacial antártica ou na zona polar glacial ártica, tá? Ali, aqui, pessoal, tanto aqui quanto aqui, é quase que a mesma coisa que na zona tropical, só que ao contrário. Aqui vai ser frio quase que o ano inteiro, com baixa amplitude térmica, mas mais voltado para o frio, para temperaturas negativas, né? Para temperaturas que você tem que colocar uma blusa para estar lá. Então aqui, pessoal, vão ser temperaturas mais frias. Por quê? Porque lembrando que o Sol vem até aqui, ó, né? De maneira mais didática, e ele não consegue clarear ou trazer luz para esse canto aqui. Ou até aqui ele também não consegue trazer luz para esse canto aqui. Então, pessoal, zonas polares, frio quase que o ano inteiro, zona tropical, resumidamente, calor quase que o ano inteiro, zonas temperadas, aquele clima mais democrático, tá? Pessoal, de maneira bem resumida, de maneira bem breve, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Eu espero que não tenha ficado dúvida quanto a isso. Eu espero, pessoal, que isso daqui vocês possam aplicar para a vida de vocês, tá? É isso aí, muito obrigado, um grande abraço.